Bom dia. Vamos hoje ler uma passagem da Bíblia muito conhecida de todos e é bem interessante porque muitas vezes nós também erramos nessa área. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, 15:22. Onde a gente aqui, se a gente for ler todo esse texto, nós vamos ver uma rebeldia, né, do rei Saul, uma teimosia. E ele é exortado por Samuel, mas nós vamos usar o texto da exortação de Samuel, não o texto completo da repreensão do rei Saul. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Fez uma pergunta. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós vamos entender que essa exortação, ele está dizendo, olha, obedecer é muito melhor, né? O Senhor, ele não quer sacrifício, não precisa. O sacrifício já foi pago, né? O Senhor já pagou o sacrifício. Ele já se sacrificou por nós. Então, agora é só obedecer. E nós vamos ver que quando ele fala sobre o obedecer, ele está dizendo justamente isso. Olha, se não obedece, há uma consequência. Toda desobediência tem consequência. E nós vamos ver isso na vida de dois homens que foram marcados e registrados na Bíblia pelas suas histórias. Um deles, né, Noé. O Senhor disse para Noé: Noé, constrói um barco com todas essas medidas que eu vou te dar, com tudo isso que eu quero que seja feita. Eu vou te dar, tu não é nem arquiteto, nem engenheiro, mas tu vai nem carpinteiro, mas tu vai construir esse barco. Eu vou te dar todas as medidas, eu vou te dar toda a orientação de como eu quero que seja feito esse barco, para que você não sofra danos e nem tenha perigo. Mas eu quero assim. E Noé, e ele virou para Noé e disse: Porque eu vou destruir, eu vou acabar com o gênero humano, com toda a forma de vida que eu criei. Eu criei. Mas tem me desagradado, tem entristecido meu coração, e eu vou acabar com tudo, vou exterminar tudo. E ali eu vou salvar você, sua mulher, seus filhos e a mulher de seus filhos. Você vai ver, se você ler todo esse texto, ali em Gênesis, você vai ver que Noé, por momento algum, Noé questionou. Noé falou: Poxa, Senhor, tem a minha parentela, né? Tem a parentela de minhas noras, da minha esposa. E o que vai ser? Não, ele não questionou. Ele simplesmente obedeceu. Noé, com esse ato de obediência, ele salvou a humanidade. Se você for ver, Noé salvou a humanidade. Por quê? Porque através de seus filhos, né, conseguindo salvar seus filhos, suas noras, ali foi começando toda a história novamente do gênero humano. Ele foi procriando, seus filhos foram procriando e assim foi nascendo novamente o gênero humano, a humanidade. A obediência de Noé é algo que nos chama muita atenção, porque imagina, não é uma coisa muito fácil. Você saber que vai ser exterminado todos, ali entre parentela, amigos, mesmo os rebeldes, porque ele não era um homem mau, então ele não queria maldade para a humanidade. E ele ali foi construindo, né?
e teve a sua paga pela sua obediência, a salvação dos seus filhos, da sua família, né, do seu maior tesouro, porque o nosso maior tesouro é a nossa família. E ele teve, esses filhos foram muito abençoados através de seu pai, através do caráter do seu pai, do agir com Deus do seu pai. Houve uma recompensa para essa família pelo proceder de Noé. Noé era um homem íntegro, honesto, temente a Deus, era um homem obediente, e Deus, ele achou graça em Noé, a ponto de falar para ele: eu vou salvar você e a sua família. Então houve uma recompensa pela obediência de Noé. Então nós precisamos entender que há uma recompensa quando obedecemos a Deus. Quando somos obedientes, tementes a Deus, há uma recompensa. E Noé é a maior prova disso, né? Nós temos aí em Noé uma referência de homem obediente, de homem temente a Deus. Mas também nós temos na Bíblia a referência de um homem que questionou, que desobedeceu a Deus. Nós temos Jonas, um homem que, quando foi chamado, né, Deus conhecia Jonas, sabia tudo o que ele ia fazer, Deus sabia, deixou registrado como referência. Ele diz: Jonas, vai a Nínive e prega o meu amor ali naquele lugar. Eu preciso alcançar aquele povo, Jonas, vai lá, faz o que eu estou mandando. Jonas questiona, bate pezinho e diz que não, aquele povo não merece, Senhor. Aquele povo não merece te conhecer. Aquele povo é mau. E o Senhor diz: Jonas, vai lá e prega o meu amor àquele povo. Jonas, muito obstinado, muito teimoso, né? Jonas é mais um dos teimosos da Bíblia. Desculpa, perdão, eu bati na câmera. E ele vai lá e faz isso. Foge para Jope. Corre, entra num barco, achando que está conseguindo se livrar daquilo que Deus mandou. Precisamos entender uma coisa: quando Deus dá uma ordem, ele se responsabiliza, né? Ele dá a ordem e ele se responsabiliza. Ele dá todo o aparato para cuidar daquilo que ele ordenou. E Jonas, muito teimoso, ele diz: não vou, eu vou fugir, eu não quero falar do amor de Deus para aquele povo, não vou falar. Eles são obstinados, eles são maus, eu não quero, é um povo mau, eu não vou falar. E ele, na ignorância dele, ele acha que ele vai resolver fugindo. Jonas foge, entra no barco, fica lá quietinho na dele, achando que está tudo bem. O Senhor aqui não vai me achar, né? O Senhor aqui não vai me ver e eu simplesmente não vou fazer. E Deus tem um jeito de agir, né? Se você for analisar, Jonas botou em risco até a vida de outras pessoas. Pessoas que não tinham nada a ver com isso. Mas o Senhor não ia deixar aquele povo perecer. Deus começa a dar sabedoria até o povo para entender que havia algo errado ali naquele barco. Aqueles homens eram pescadores, aqueles homens eram conhecedores daquele mar, sabia, né, do tempo, da época de tempestade, mas aquilo não era comum. Aquela tempestade não era comum. E Deus fez aqueles homens entenderem que havia algo errado. E aqueles homens chegam até Jonas: Jonas, vai lá, clama aí o teu Deus, porque tem alguma coisa que não está batendo, né? O que está acontecendo? E Jonas, ele sabe, porque ele era um homem que servia a Deus. Então ele conhecia, ele sabia que aquilo ali estava acontecendo por causa dele. E ele diz: me lança no mar, que vai acalmar isso aí. Eu sou o culpado disso. Vai, me lança no mar. Eu prefiro até morrer do que obedecer a Deus. Olha a ignorância de Jonas, quando ele poderia tão somente dobrar os joelhos, se arrepender e dizer: Senhor, me perdoe, porque verdadeiramente eu te desobedeci. E eu não quero sacrificar ninguém.
Me perdoa, eu vou retornar e vou fazer aquilo que o Senhor mandou. Mas não, ele preferiu a morte do que obedecer a Deus. Ó, me lança no mar, porque sou eu o causador de tudo isso. Eu é que provoquei a ira de Deus. Então eu não quero que ninguém pereça por minha causa. Faça isso, me lança no mar, que está tudo bem. E aqueles homens imediatamente lançam Jonas no mar. E ao ser lançado no mar, Deus falou: agora é comigo. Agora é comigo. Agora ele vai ver o peso da desobediência. Ele vai entender que era melhor ele ter obedecido. Eu não quero que ele morra, porque ele vai fazer o que eu mandei. Só que ele vai ter um preço, vai ter uma paga. E ele vai responder por isso. Então o Senhor, quando ele diz, eu não quero sacrifício, não quero. Eu quero obediência. Não precisa sacrificar, obedece. Mas Jonas não entendia. Ele queria simplesmente que a vontade dele permanecesse. Né? Eu não vou, não quero e pronto. Como se ele fosse alguém. Ele esqueceu que há um Deus acima, que é dono de tudo e de todos e comanda tudo e tudo. Tudo Deus comanda. E ali, tudo e a todos, né? E ali o Senhor envia um grande peixe. E até dá ordem ao peixe, ó, não é para mastigar, só engole. Porque o peixe, ao pegar, ele poderia com certeza mastigar e mataria Jonas. Não, você só vai engolir, engole ele inteiro. E agora deixa comigo, porque eu dou ordem até você. Até você tem que me obedecer, peixe. Eu que te criei. E o peixe assim faz, engole inteiro. Aos nossos olhos, é surreal essa história. É surreal porque como você vai imaginar que uma pessoa vai sobreviver dentro do estômago de um animal, na profundeza do mar, aonde existe um suco gástrico, porque até o peixe tem suco gástrico, um suco gástrico que é um ácido que corrói tudo, né? Porque o peixe ele come de tudo no mar e ele precisa desse suco gástrico mais forte do que de um ser humano para quebrar todas as moléculas de tudo que ele come. E Jonas fica ali. Deus providenciou até eliminar o suco gástrico desse peixe, para que ele ficasse ali em segurança. Imagina aquele homem abrir os olhos e já está respirando, porque ele já não está mais na água, consegue respirar normalmente e olhar e entender, eu estou dentro de um lugar, de uma redoma, protegido, mas estou na profundeza do mar, sem chance de retorno, sem chance de vida. Porque como eu vou sair daqui, da barriga desse peixe? Só me resta uma coisa: clamar ao meu Deus e pedir perdão pelo que eu fiz, pela desobediência, para ver se ele tem misericórdia de mim, porque ainda que eu morra, né, eu tô salvo, mas se eu não obter perdão de Deus, eu tô condenado. E Jonas começa a levantar um clamor no ventre desse peixe. Jonas começa a fazer uma oração com uma profundeza tão grande da sua alma, que ele toca o coração de Deus, dizendo que vai obedecer, que sacrificou a vida dele desnecessariamente. E o Senhor dá ordem àquele peixe. A mesma ordem que ele deu para não matar, ele deu: volta à superfície e coloca ele para fora. Vomita ele. Neste momento, algo sobrenatural acontece. Porque quando nós, seres humanos, ou todo ser vivente, né, animais e humanos, para vomitar, existe um processo chamado peristaltismo, que é enviado justamente pelo suco gástrico.
Então, esse suco gástrico desse peixe que foi anulado enquanto Jonas estava lá dentro, foi colocado novamente para que ele regurgitasse e vomitasse Jonas e não atingisse a Jonas. E ele imediatamente é lançado fora do peixe. Os desenhos mostram ele sendo lançado na areia. Não, ele foi lançado na água, num lugar onde ele conseguiria com certeza já dar algumas braçadas e chegar até a terra. E ali Jonas entendeu que não adianta fugir, não adianta se esconder, é melhor obedecer, porque o Senhor diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele não tem prazer em holocaustos, em sacrifícios, não tem. Quem tem prazer em sacrifícios é Moloque, que pede sacrifícios de crianças, de outros seres. O Senhor não. O Senhor só quer obediência. Quando você obedece, há uma grande recompensa. A recompensa material? Não, às vezes espiritual, que é muito maior. E ali Jonas já para de questionar e obedece. Afinal de contas, ele fez um voto com Deus. E ele vai a Nínive pregar, falar. Só que ainda no meio do caminho, ele ainda questiona ainda um pouquinho. Jonas é um cara obstinado. Jonas é um cara murmurão. E ele, quando está ali, num calor intenso de Nínive, o Senhor coloca ali uma aboboreira, para protegê-lo do calor intenso. E quando ele acorda, ele vê que ela já secou e ele reclama. E o Senhor diz para ele: você tem tanto amor por essa planta do que ter amor pela humanidade, pelo ser humano? Ô Jonas, para! Chega, Jonas! Até quando você vai continuar assim? Até quando o teu caráter não vai ser forjado? Até quando o teu caráter não vai ser trabalhado? Você não aprendeu nada? Nem na dor, nem na prova você aprendeu? E aí Jonas vai ali, prega para Nínive, ganha aquele povo, inclusive o rei se converte, todo aquele lugar se converte. Mas Jonas é um cara que o Senhor deixou registrado na sua palavra para nos mostrar o quanto o ser humano é difícil, o quanto o ser humano é complicado, porque ainda hoje tem pessoas que ainda passam por esse processo, pessoas que passam na prova, passam no aperto de Jeová, passam na moenda e mesmo assim não conseguem entender quais são os propósitos, quais são os desígnios de Deus e continuam desobedecendo, continuam murmurando, continuam reclamando, continuam questionando, quando deveria fazer diferente, quando deveria fazer como Noé fez. Eu vou tão somente obedecer, eu vou estar ali fazendo o que o Senhor quer, porque eu sei que através dessa obediência o Senhor vai abrir os céus e vai me dar vitória. Noé, em momento algum, ele pensou nisso, ele simplesmente obedeceu. E quando obedeceu, veio a recompensa maior, que foi a salvação da sua família, a proteção da sua família, o cuidado de Deus com os alimentos, com os animais, para que ele tivesse sobrevivência durante um período, até que tudo se refizesse, tudo retomasse o seu lugar. Olha o cuidado do Senhor para Noé. Então precisamos entender, não queira pagar preço como Jonas, mas queira ser obediente como Noé, como outros homens da Bíblia, mas não queira pagar preço, não queira questionar o momento em que está se passando, não queira questionar o local em que você está, porque o Senhor que colocou ali, ele colocou com propósito. O Senhor não coloca os servos dele, as servas dele em local que não há um propósito. Há um propósito, ainda que seja para uma pessoa, mas há um propósito. Então não questione, não desobedeça, tão somente aquieta, cala-te, faz o que tem que ser feito.
que é obedecer à voz do Senhor teu Deus. E através dessa obediência, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai operando, vai restaurando e vai transformando situações, porque a recompensa do Senhor vem. No tempo ela vem, ela chega. Por quê? Porque o Senhor, ele tem prazer em abençoar. O Senhor tem prazer em abençoar, não em castigar. Ele não tem esse prazer. Mas quando ele precisa fazer, ele faz com o coração triste, porque qual o pai que quer maltratar seu filho? Qual o pai que quer bater no seu filho? Ele bate para correção, mas ele bate triste, né? Ele bate com uma tristeza na alma. E com Deus não é diferente. Mas o ser humano, ele tem sempre essa natureza de querer questionar quando é mais fácil obedecer. Então a gente, como servo do Senhor, precisamos entender uma coisa, que o obedecer é muito melhor. É muito melhor. Ele chega a dizer, obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, que é muito melhor. E olha que a gordura de carneiro é uma gordura curativa, é uma gordura, né? Ele faz essa referência a uma gordura forte, é uma gordura que tem muitos benefícios, mas a obediência ainda é o melhor. Então vamos aprender a ser crente como Noé, obediente, que não questiona, que obedece. Ah, mas está difícil, está complicado. Está difícil, está complicado, mas obedece. Porque através da sua obediência, Deus pode salvar toda a sua família. Né? Tudo aquilo que você almeja, o Senhor pode fazer pela sua obediência. Ah, mas então eu vou fazer barganha com Deus? Não, porque é mandamento obedecer. Obedece. Ele diz, obedeça ao Senhor, que é muito melhor, é muito mais fácil, né? Não queira pagar preço. Será que hoje o Senhor ainda, numa desobediência, ainda mandaria um peixe? Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele pode colocar até dentro de uma fornalha. Ele pode colocar, ele é Deus. Ele coloca num leito e te deixa ali até o último momento, porque ele quer só obediência. Ele não quer sacrifício. Então que nós possamos entender essa palavra, entender que o viver com Cristo é um viver de obediência. É um viver onde há uma recompensa, aonde há uma conquista. Né? Porque nós temos algumas passagens, como a do filho pródigo, que tem ali os dois filhos. Um resolve viver uma vida dissoluta. Eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida, né? Aquele pai pode ter aconselhado ele, meu filho, aqui você tem tudo, meu filho, aqui você tem a proteção, né? Aqui na nossa casa você vai estar protegido, não vai não vai ter falta de nada, o Senhor vai te preparar todas as coisas. Você está guardado. Na casa do seu pai, você está guardado. Fora dela, você está suscetível a qualquer dano, a qualquer perigo. E tem um outro filho que ali fica, embaixo da proteção do pai. Mas chega uma hora, quando há uma virada na história, né? Se a gente for ler, a gente vai ver que tem essa virada na história, que o filho que saiu da presença do pai, da casa do pai, foi viver uma vida dissoluta. Ele sofreu danos, ele sofreu pancadas que a vida dá, e aí a ficha dele cai. Era muito melhor eu ter continuado, né? Na casa do meu pai. Embaixo da proteção do meu pai eu estou seguro. E ele poderia ter continuado ali, obedecendo o pai. O pai disse, então somente fica aqui, meu filho. Mas ele não obedeceu, ele pagou para ver. Então ele sacrificou. Mas quando ele se arrepende, o que o Senhor faz? Faz com que ele volte. E ele é muito bem recebido pelo pai, porque ele obedeceu. Ele voltou à casa do pai, ao aprisco, da onde ele não deveria ter saído. E o filho que ali estava
fica indignado, fica entristecido, né? Até com uma certa razão, porque ele o tempo todo ficou ali. Mas o Senhor nem levou em conta, o pai não levou em conta, falou: não, meu filho, o tempo todo você esteve aqui, você está protegido, tudo que é teu, eu não vou tirar, eu não vou mexer, é seu. A herança é sua também. O que é teu é teu. Você foi um filho obediente, você vai ter a sua recompensa, a sua paga. Mas ele se arrependeu, ele voltou. Então, precisamos entender isso, que a obediência, ela tem uma recompensa, ela tem um retorno para todos nós. Que nós não venhamos passar e nem querer provar o que Jonas provou, mas sim o que Noé provou, que o obedecer é muito melhor. E ali ele teve a sua família, ainda que seu coração muito sofrido, porque perdeu amigos, perdeu parentela, mas o que ele pode fazer? O que nós podemos fazer em relação a Deus? A questionar, não vai adiantar, então ele preferiu calar-se. E ali só obedecer, e quando ele obedece, ele tem a maior recompensa. E este homem ficou como um memorial na Bíblia de que a humanidade começa a ser criada novamente através da história de Noé, de um homem obediente a Deus. Que nós possamos fazer história, que nós possamos deixar um legado, que nós possamos viver em obediência a Deus. E não em murmuração, e não em questionamento, porque tudo está patente aos olhos do Senhor. E quando Ele coloca você num lugar, ou leva você a um lugar, é para você fazer diferença, e não você questionar a Ele, e não você murmurar, dizer: por quê? Pô, você está preocupado com o quê? Se fui eu que coloquei, se fui eu que abri, se fui eu que te coloquei ali. Então não reclama. Tão somente fica: eu tenho te guardado, eu tenho te protegido no lugar que te coloquei, para te dar vitória. Então não precisa questionar. Basta tão somente fazer aquilo que o Senhor quer e espera de você, né? Obedecer e cumprir aquilo que o Senhor tem colocado para que você faça naquele lugar. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração e entender que o obedecer é melhor que sacrificar. Beijo, fiquem com Deus.